Tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alves e nesta aula aqui nós vamos fazer um comentário, né, sobre as questões de Química da FUVEST 2021. Neste vídeo, né, eu vou comentar todas as questões da 80, as 10 questões de Química, né, 11 na verdade, da questão 80 até a 90, tá bom? E eu não vou comentar muito assim sobre a teoria, tá? Vou falar bem por alto sobre a teoria, envolve cada questão. Nós vamos ter aulas de teoria, né, para a gente falar sobre isso. E para o vídeo não ficar tão longo assim. O vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Eu resolvi fazer um vídeo só, mas eu vou colocar na descrição, né, o tempo de cada questão, ok? A questão um, qual o tempo que vai estar, a questão 2, 3 e assim por diante. Ok? No caso, né, a questão 80, 81 até a 90, né? Caso você queira alguma questão específica, é só você clicar lá no tempo da questão e você já vai direto para a questão. Assim você não perde muito tempo, tá bom? Agora, se você quiser ver toda a resolução, fique à vontade. Beleza, gente? Então, eu vou sair aqui um pouquinho da tela e já vamos lá para o PowerPoint. Muito bem. Então, aqui está, comentários gerais sobre as questões de Química na FUVEST de 2021. Tá? Uma prova muito boa da FUVEST, como já era de se esperado, né? E a questão 80, ela é uma questão muito boa, eu gostei muito dessa questão, é uma questão fácil, tá? De fácil para intermediário, né? O aluno ele precisa ter um bom conhecimento aí dos fundamentos da química, né? As questões de as transformações químicas, tal, métodos de separação de substâncias, logo ali que a gente aprende ali no nono ano, ali do nono para o primeiro ano, tá bom? Então vamos lá. Antes de a gente, primeiramente ele deu um texto para a gente. Esse texto servia para as questões 78, 79 e 80. A questão 80 é que era de química. Então eu julgo essa questão como interdisciplinar, ok? É uma questão que envolve química e literatura. Na verdade, você não precisa saber literatura, mas você precisa ter um conhecimento sobre como você interpretar questões literárias, né? Poemas e tudo mais. Muito bem, então vamos lá. A questão ela diz o seguinte, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. A questão diz o seguinte: observe o diagrama que mostra de forma simplificada o processo de fabricação do açúcar. Então, isso aqui é um processo, né? Um diagrama nada mais é que a demonstração do processo, né, de fabricação do açúcar. Isso aqui é bem tranquilo, tá ok? Daqui a pouco a gente discute sobre isso. Vamos continuar lendo a questão. Considerando essas informações de seu conhecimento sobre separação de misturas, transformações químicas e físicas, no trecho grifado no poema, o termo subliminar, perdão, o termo sublimar é usado, né? Temos aqui as alternativas. Antes de nós lermos as alternativas, vamos ler o texto grifado. A usina o leva a usina leva sublimar em cristal, o pardo do xarope. Beleza. Então, é isso aqui que nos interessa, por enquanto. E agora vamos ver aqui as alternativas. A alternativa A diz corretamente para mostrar como o líquido xarope é extraído o cristal do açúcar através do processo de evaporação do sólido e secagem. Hum, muito bem, vamos ler as outras aqui. Em um sentido amplo do processo, já que não corresponde ao que ocorre com o cristal de açúcar, e sim com o melaço que se separa do xarope. Então, não, essa alternativa aqui está estranha.
metaforicamente, já que ocorre precipitação do açúcar com o cozimento do xarope que é separado por centrifugação. Essa aqui tá boa. D, incorretamente, já que a obtenção do açúcar a partir do xarope é uma reação química direta e não necessita do processo de separação. Não, isso aqui nada a ver, não é uma reação química, é um processo de separação, ok? Alternativa E, em seu sentido literal, já que o açúcar está na fase sólida no xarope. Vixe, tá isso, já está errado, totalmente errado isso aqui. E passa da fase vapor com o cozimento, formando então os cristais de açúcar puro. Não. Então a gente já pode descartar a D e a E. A A também a gente pode descartar. E vamos ficar aqui com a B e a C. Então vamos analisar aqui. O xarope, ele é constituído, quando a gente fala o xarope de açúcar, ele é constituído basicamente por água, né, e o açúcar, né, da cana que está dissolvido na água, né? Quando ele fala que o cozimento, aqui nessa parte do processo aqui, vamos ver, ó, cana de açúcar, moagem, o caldo bruto, aí vem a purificação. Depois da purificação, que não vem ao caso agora, nós temos o xarope. E a partir daqui que começa a nossa discussão aqui, tá? Então, a partir do xarope tem o cozimento e a cristalização. O cozimento nada mais é que o aquecimento desse xarope, tá ok? Esse xarope ele é aquecido a uma dada temperatura, e quando ele é aquecido, uma parte da água ela vai evaporando e o açúcar ele vai ficando cada vez mais concentrado. Beleza? Cada vez mais concentrado. E quanto mais concentrado ele fica, a partir de uma determinada concentração, ele vai ficar saturado. E quando ele fica saturado, o açúcar começa a precipitar, formando quem? Os cristais, o que nós chamamos de cristalização. E posteriormente ele é separado por centrifugação. E aqui nós temos então o açúcar mais o melaço. Tá bom? Tem outras etapas aqui, mas vamos parar por aqui. Então, quando ele fala aqui, a usina o leva a sublimar, né, em cristal, o pardo xarope. Sublimar em cristal o pardo xarope. Então, a alternativa mais correta aqui, esse trecho ele está falando metaforicamente. Porque olha só o que ele está falando, metaforicamente, já que ocorre a precipitação do açúcar com o cozimento do xarope, que é separado por centrifugação. Tudo bem? Então a alternativa correta aqui, é a alternativa C, ok? C de casa, C de cebola. É uma questão, né, comentando agora sobre essa questão, é uma questão muito boa, no meu ponto de vista, muito bem elaborada, não é uma questão difícil, tá ok? Basta que o aluno ou aluna tivesse atenção nesse processo aqui, conhecesse bem os processos de separação de substâncias, principalmente do açúcar, né? A gente trata, né? Nós professores de química, né? Nós tratamos um pouco também dessa produção de açúcar. Então o aluno ele devia estar ligado nisso daqui, tá bom? É uma questão média, uma questão de fácil para razoável, de média, não é uma questão difícil. Muito bem, a questão 81 também é uma questão muito boa, tá? Gostei, usou aqui um meme, tá? Um meme bem conhecido aí dos alunos, pelo menos eu acredito que seja, e fala sobre tabela periódica. Tá? A gente tem que ter aqui um conhecimento de tabela periódica para resolver essa questão 81. Então vamos lá. O meme ao lado brinca com o conceito de química e que um jogo popular cujo objetivo é que os jogadores descubram o impostor entre os tripulantes da nave e estações espaciais. Nele, um dos elementos é considerado impostor por sua característica química diferente. Legal.
Nesse contexto, é correto afirmar que o impostor seria. Então, vamos olhar aqui. Nós temos o césio, o hidrogênio, o potássio, o sódio, o lítio, o rubídio e o frâncio. Então, nós estamos falando aqui da família 1A da tabela periódica, né? Que a família é aquela primeira coluna, os elementos que estão ali na primeira coluna. Então, nós temos aqui distribuídos, ok? Nós temos todos os elementos da família 1A aqui, e nós temos aqui, logo acima dele, um elemento que, para um aluno mais desavisado, que é o hidrogênio, ele faria parte dessa família 1A. Só que, na verdade, ele não faz parte dessa família de metais aqui. No caso aqui, são os metais alcalinos. Embora ele esteja aqui próximo, né, bem dizendo, próximo aqui dessa coluna, ele não faz parte dessa família de metais, tá ok? Mesmo porque o hidrogênio ele é um ametal. Ele é considerado um ametal, certo? Então, neste caso aqui, quem é o intruso aqui? É o hidrogênio. Esse daqui é que é o impostor. Esse aqui é o elemento impostor. Beleza? Mas por que então ele está aqui? Ele está aqui porque ele tem na sua última camada apenas um elétron. Ok? É simplesmente por convenção. Isso não quer dizer que o hidrogênio seria um metal. Tá ok? Então, os alunos mais desavisados poderiam ter cometido este erro aqui. Então, essa é uma questão fácil, tá ok? Vamos ler as questões aqui e discutir uma a uma. A alternativa A. Hidrogênio, por ser elemento com grande tendência de fazer ligação covalente, e uma família com tendência a fazer ligação iônica. Pronto, matou. Um aluno bem informado aqui em tabela periódica demoraria menos de 30 segundos para resolver esta questão. Bom, vamos ver as outras alternativas aqui. B. O sódio, por ser o único que pode ser obtido em sua forma metálica. Mentira, né? Ele não é o único, todos eles podem ser. Tá bom? Potássio, por ter um raio atômico atipicamente grande, sendo maior do que todos os elementos abaixo da tabela periódica. Ixi, é para lá. O césio, por pertencer à família 2. Não, meus amigos. Frâncio, por reagir violentamente com a água devido ao seu pequeno raio atômico. Não. O frâncio, né, só por curiosidade, ele tem uma quantidade muito pouca na crosta terrestre. Né? Aproximadamente aqui, deve ter umas 35 gramas apenas de frâncio em toda a crosta terrestre. Então ele é um elemento muito raro. E além de tudo, ele é radioativo. Tá? Ele tem uma outra propriedade aqui. Ele é radioativo. Certo? Então, isso aqui também é balela. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Beleza? Uma questão fácil, uma questão muito boa, muito bem elaboradinha, bonitinha, né? Fala de um meme que todo mundo conhece. Aliás, fala de um jogo que todo mundo conhece, esse meme aí. E um aluno que conhece um pouco aí de tabela periódica resolveria isso daí em poucos segundos, né? Em menos de um minuto você remata essa questão aqui. Questão 82. A questão 82 é uma questão intermediária, tá? Então, mostra aqui a tabela periódica pra gente e alguns elementos aqui. Vamos ler a questão. Um experimento expôs uma barra de titânio pura e ligas desse metal com 0,01% de diferentes metais nobres à solução de ácido sulfúrico em ebulição,
para entender o efeito anticorrosivo que desses metais no titânio. O resultado é mostrado na tabela a seguir. Então, tinha uma tabelinha aqui, ok? Que o aluno teria que olhar com muito cuidado. Com base nessas informações, é correto afirmar. Muito bem. Então, é uma questão que você vai ter que ler alternativa por alternativa e analisar essa tabela, ok? Então, vamos lá. Alternativa A. O aumento na concentração do ácido sulfúrico nos experimentos fez com que o titânio puro fosse mais corroído que o titânio com paládio, ródio e platina fosse menos corroído. Não é isso que a tabela forma, tá ok? Não é isso. Ó, o titânio puro, olha só, a quantidade de tempo aqui. Olha só a quantidade. Em ácido sulfúrico 1%, o titânio puro, né, demorou 460 unidades de tempo aqui, certo? Enquanto com ácido sulfúrico a 10%, ele demorou tudo isso daqui. Olha só que interessante. Então, essa alternativa aqui, não. Ó, com a liga com paládio, olha só. A minha liga com ródio, olha só a diferença. Então, descartamos essa aqui. B. Para o rênio, cobre e o ouro, espera-se que a reação com ácido sulfúrico mais concentrado demore muito para acontecer e por isso não foi possível medir. Não, né? Também não. Porque ó, o rênio, o cobre e o ouro, olha só, nem informações aqui teve, não deu nem para fazer, para medir, certo? C. A escala de potencial anticorrosivo, segundo esse experimento, é dada por ouro é maior que o cobre, rênio é maior. Cobre é maior do que o rênio, assim por diante. Opa, essa aqui já tem um problema, né? O ouro aqui, ó. Não tem como a gente fazer alguma medição através disso, porque com ácido sulfúrico a 10%, nem informações o, o cientista, né, o químico, ele conseguiu obter. Então, essa aqui também não. D. Paládio, ródio, platina e o rutênio apresentam os melhores resultados como anticorrosivos. Então, vamos lá. Ó. Paládio, ródio, platina e o rutênio apresentam os melhores resultados. Faz é. Enquanto que o cobre e o ouro apresentaram os piores. Muito bem, ó. O cobre e o ouro nem informações têm, ó. Então, o aumento na concentração do ácido sulfúrico, ele aumentou a velocidade de corrosão do titânio em todos os casos, né? Como nós olhamos aqui. Em todos os casos ele teve. Nos casos em que o titânio estava sendo dopado, né? Quando fala dopado, fala que tem uma pequena quantidade nele ali, é uma liga, né? Com rênio, cobre e ouro, a velocidade da corrosão do titânio deve ter sido tão alta que a medição não pôde ser feita. Certo? Aqui, ó. Isso significa que foi alta demais, que não deu para ser feito, por isso que não temos informações. Tá bom? E nesse caso aqui, então, o paládio, o ródio, a platina e o rutênio, nessas velocidades aqui, elas foram bem mais baixas em todos os outros resultados na tabela. Então, essa é a alternativa correta. Ok? Vamos ver aí. O titânio puro é muito resistente ao ácido e a adição de outros metais não faz nenhuma diferença. Não, isso não tem nada a ver, né? Então a alternativa correta aqui, a alternativa correta mesmo é a D, tá bom? É uma questão muito boa, não é uma questão fácil, ok? É uma questão intermediária e a gente precisa, o aluno, né, no caso, precisa ter um conhecimento de reatividade de metais frente a ácidos
tá bom? Esse é um assunto que nós estudamos quando a gente fala de... A gente começa a falar de reatividade química lá no primeiro ano, tá bom? Entre o primeiro e o segundo ano. Tá bom? E depois a gente retoma essas questões no terceiro ou no segundo ano, quando a gente fala de cinética química, tá bom? É uma questão boa, uma questão intermediária, e o aluno devia dominar a questão de cinética química e principalmente reatividade de metais frente ao ácido, né, o ácido sulfúrico. Tá bom? Uma questão legal. 83. Essa questão aqui é difícil, tá bom? Essa questão aqui é difícil. É uma questão de química orgânica e fala de reações orgânicas. É uma questão difícil. E esse enunciado vale para a questão 83 e 84. Tá? Um dos indicadores de qualidade de mel, é a presença do composto orgânico hidroximetilfurfural, ou HMF, formado a partir de certos açúcares, como frutose, por exemplo. A tabela resume os teores de HMF permitidos de acordo com a legislação brasileira e recomendações internacionais. Então, nós temos aqui uma tabela que nós vamos ter que lançar mão dessa tabelinha aqui, tá bom? Então, nós temos aqui tal, essas informações que daqui a pouco a gente conversa sobre elas. Uma das possíveis rotas na formação do HMF a partir da frutose é mostrada de forma simplificada nesse esquema aqui, tá bom? Então, nós temos aqui a frutose sendo convertida para o composto 1. O composto 1 ele perde uma molécula de água, tá? Forma o composto 2. O composto 2 perde alguma coisa e forma o composto 3. O composto 3 perde também alguma coisa e vai formar o hidroximetilfurfural. Beleza? Muito bem. Na seta são mostradas as perdas de moléculas ou grupos químicos em cada etapa. Por exemplo, entre as espécies 1 e 2 ocorrem a saída de uma molécula de água. Está aqui. Ok? Eu já mostrei isso para vocês. E formação de uma ligação dupla entre carbonos. Então aqui ele perdeu molécula de água e formou aqui uma ligação dupla. Tá bom? Esse tipo de questão a gente tem que ir lendo o enunciado e ir olhando as estruturas, o que acontece na estrutura. Tá bom? Isso ajuda a gente a ter um panorama geral do que está acontecendo. Então, a questão 83 está pedindo o seguinte: de acordo com o esquema mostrado, as perdas indicadas como 1 e 2, essas perdas aqui, a perda 1 e a perda 2, correspondem a. Então, uma dessas alternativas aqui. Vamos fazer um esquema aqui. Vamos dar uma olhada nesse esquema aqui. Ó. Aqui nesse caso, eu vou circular, eu vou colocar com marcador de texto aqui. O que está perdendo aqui? No caso aqui, ó, dessa primeira etapa aqui, o composto 1 ele perdeu água. Como a gente sabe que perdeu água? Olha aqui, ó. Ele perdeu esse OH, certo? E perdeu também um hidrogênio, esse hidrogênio aqui. A gente precisa conhecer química orgânica. Precisa conhecer química do carbono. Aqui tem um hidrogênio aqui. 1, 2, 3. Tem outro hidrogênio aqui. Então, aqui nesse caso, para ser a molécula de água, ele perdeu esse OH. Opa, não é esse OH. E perdeu um desses hidrogênios. Ou esse aqui de baixo. Certo? E formou o H2O. Agora vejamos aqui o que acontece a partir
aqui que nos interessa. Então, aqui formou a ligação dupla, como disse aqui no enunciado. E depois, o composto 2 transformou no composto 3 e ele perdeu o quê? Vamos lá? Quantos OH nós temos aqui no 2? Temos 1, 2, 3. Quantos OHs nós temos aqui? Aqui nós temos 4, né? No caso. Nós temos 1, 2. Então aqui, obviamente que ele perdeu o quê? Ele perdeu. Deixa eu marcar texto. Ele perdeu esse OH aqui e perdeu esse hidrogênio aqui. Beleza? Faz sentido? Qualquer dúvida depois aí vocês deixam no comentário ou mandam um e-mail para mim. No final do vídeo eu vou deixar meu e-mail. Então aqui ele também perdeu um H2O. Beleza? Agora o composto 3 formou hidróxido furfural. E olha só que interessante. Ele perdeu um OH aqui. A partir daqui você já, um aluno esperto, ele já vai ver que ele já mata a questão. A partir daqui, ele já mata a questão. Então, aqui ele perdeu esse OH. E o que ele tinha aqui antes? Conhecendo química orgânica. Aqui ele tinha um hidrogênio, fazendo esse carbono fazendo 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem um hidrogênio. E aqui ele tem outro hidrogênio. Então, qual o hidrogênio aqui que ele perdeu? Ele perdeu esse ou esse? Ele perdeu esse daqui. Por quê? Porque aqui formou uma dupla ligação. Quando esse hidrogênio saiu aqui, essa dupla ligação formou aqui novamente, formando essa dupla ligação aqui. Então, aqui ele perdeu mais uma molécula de água. Então, aqui, outro H2O. Nossa, ficou feio, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, aqui ele perdeu outra molécula de água, outro H2O, certo? Então, a alternativa correta aqui é, sem dúvida, a alternativa C, tá bom? 2 vezes hidrogênio, 2 vezes H2O, porque ele perdeu 2 moléculas de água, certo? Beleza, vamos para a próxima, para 84, tá bom? Fazendo um comentário aqui do 83, é uma questão difícil, ok? Ao meu ver, é uma questão que eu considero difícil. Você precisa conhecer reações orgânicas, reações de hidratação, tá? Reações de desidratação. Legal. Questão 84. Questão 84. Um frasco contendo 500 gramas de mel produzido no Brasil foi analisado e concluiu-se que 2 milimol de frutose foi convertido em HMF. Considerando apenas esse parâmetro de qualidade e tendo como referência os teores recomendados por órgãos nacionais e internacionais mostrados na tabela, é correto afirmar que este mel. Aqui nós vamos ter que fazer conta, não tem jeito. Temos que fazer conta e depois que nós fazemos conta, nós temos que comparar aqui com o que está acontecendo. Primeira coisa, nós temos quais informações para fazer conta. Que conta nós vamos fazer aqui? A gente precisa ver quanto equivale em massa 2 milimol de frutose. Tá bom? Porque aqui na tabela ele está falando o seguinte, ó. Vamos analisar aqui, ó, até 40 miligramas por quilo, o mel de mesa, ele é considerado puro, ele é considerado, perdão, quando nós temos um teor de 40 miligramas por quilo de HMF, tá? Nós temos o mel de mesa, é o mel que nós
adoçamos as nossas coisas e comemos, né? É utilizado para o consumo humano direto, tá bom? Então, até 40 miligramas por quilo. 40 miligramas de HMF por quilo de mel. Até 60 miligramas por quilo é um mel industrial e ou pode ser utilizado como subproduto. E as recomendações internacionais, até 80 miligramas por quilo, tá ok? Para a utilização de mel produzido em países de clima tropical. Então, a gente precisa transformar 2 milimols em gramas. Como que a gente faz isso? Bom, nós temos que lembrar daquela formulinha. Número de mols é igual a massa sobre a massa molar. E aqui, olha só que interessante, no note a dot, nós temos a massa molar do HMF. Então, isso aqui nos ajuda bastante. Então, fazendo essa continha aqui, nós temos o número de mols, então nós vamos fazer o quê? Que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. A massa, então, é igual ao quê? 0,0 do... Perdão, deixa eu... 0,2. Então, aqui 0,2 vezes 126. Fazendo essa conta aqui, ok? Nós vamos ter que a massa vai ser igual a 25,2 vezes 10 a menos 3, certo? Gramas de frutose. Então, 2 milimols equivale a 25,2 vezes 10 a menos 3 gramas. Beleza? Muito bem. E agora a gente precisa ver o quanto isso aqui equivale utilizando essa unidade aqui, miligramas por quilo. Então, o que isso aqui, quantos miligramas isso aqui, esse 25,2 representa em 1 quilo? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer a seguinte regra de 3. 25,2 vezes 10 a menos 3 gramas de frutose, ele está em quanto? Um frasco contendo 500 gramas, ok? Quanto que nós vamos ter lá de HMF? De frutose, né? Desculpa. 500 gramas. Em 1 quilo, ou seja, 1000 gramas, quanto que eu vou ter? Ora, agora aqui é só fazer a boa e velha regra de 3. Isso aqui não tem o que fazer. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar em quanto? 50 aproximadamente, né? 50,4 vezes 10 a menos 3 gramas de frutose. Esse 10 a menos 3 é a mesma coisa que mili, né? Então, vou fazer aqui em cima. Desculpa a bagunça, tá? Quero economizar aqui espaço. Então, x também é igual a 50,4 miligramas. Esse milho aqui é o 10 a menos 3, ok? Então, agora vamos analisar, comparar esse resultado aqui que nós encontramos com o que está na tabela. Então, vamos lá. 50,4 é maior que 40 miligramas. Então, ele não pode ser usado como mel de mesa para o consumo humano direto. Tá bom? Mas ele está abaixo de 60 miligramas. Então, ele está entre esse e esse. Beleza? Então, ele está entre esse e esse. Então, ele pode ser usado como mel industrial ou subprodutos. Como ele está, ele está abaixo de 80 miligramas. Então, ele também pode ser utilizado
né, para a utilização de mel produzido em países com clima tropical, conforme a recomendação internacional. Beleza? Vamos analisar agora as alternativas. Alternativa A: é recomendado como mel de mesa, assim como outros usos que se façam necessários segundo a legislação brasileira. Não, porque ele está acima de 40 miligramas, como diz aqui, certo? Alternativa B: não pode ser usado como mel de mesa, mas pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira. Sim, faz sentido. Vamos ver as outras? Pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira, mas não deve ser usado para nenhum fim, segundo a recomendação internacional. Não, né? Ele está abaixo dos 80 miligramas aqui, então está errado. Não pode ser usado nem como mel de mesa, nem para fins industriais, segundo a legislação brasileira, mas poderia ser utilizado, segundo a recomendação internacional. Não, ele pode ser usado como mel industrial, sim. Então aqui está errado. Não pode ser usado para qualquer aplicação, tanto segundo a legislação brasileira quanto segundo a recomendação internacional. Também não. Restando então a alternativa B. Ok? Não pode ser usado como mel de mesa, mas pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira. Ok? Então, essa aqui é a resposta correta. Essa é uma questão intermediária, né? O aluno deveria saber trabalhar com essas unidades, né? Transformar a unidade de quantidade de matéria, né? Que é o milimol, em unidade de massa, né? No caso aqui, miligramas ou gramas, e trabalhar com essas informações, né, contidas no texto. Então, é uma questão intermediária, o aluno ele deve ter um conhecimento aí de estequiometria, tá ok? E saber trabalhar com regra de 3, tá bom? Muito bem. Vamos agora para a questão 85. A questão 85 é uma questão fácil, ok? Uma questão muito fácil. Talvez, no meu ponto de vista, acho que essa é a questão mais fácil da prova. Observe a representação a seguir em que círculos brancos representam uma espécie química, molécula ou íon molecular, e os círculos coloridos outra. Ok? Então aqui ele já nos dá uma informação matadora. Aqui já nos dá uma dica matadora. Ok? Então cada bolinha branca ou bolinha colorida, ela é uma molécula ou íon molecular, ok? Não é um átomo isolado, ok? Isso aqui é a representação de Dalton, né? O aluno tem que conhecer um pouco da teoria atômica de Dalton, beleza? Legal. Essa representação pode ser corretamente associada a combustão de um hidrocarboneto com oxigênio em fase gasosa? Não, não, porque olha só, nós temos aqui essa bolinha e temos essa outra bolinha, ok? Aqui é azul, mas faz de conta que isso aqui é azul. Deixa eu pôr um azulzinho aqui, vai. Só que aqui, olha o que nós temos aqui. Nós temos uma molécula azul ligado. Opa, não. Ligado. Eu dei um spoiler aqui sem querer. Tá bom? Ligado aqui. Ligado a uma molécula vermelha. Ligado aqui a uma molécula vermelha. E temos esse outro aqui, esse outro composto aqui, ó. Ok? Temos esse outro composto gigantesco, né? Diga-se de passagem, esse outro, cada composto aqui é diferente, formando isso daqui, ó. Entendeu? Essa massa amorfa aqui, estranha. Então não pode ser combustão, tá ok?
B. Formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros. Bom, como já sem querer eu apertei o botão aqui, já deu spoiler. Então, aqui nós temos a formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros. Eu nem vou ler as outras alternativas, tá? Não é a fusão de uma mistura de dois sais, não é solidificação da água pura e muito menos produção de anéis aromáticos. Aqui não tem nenhum anel aromático aqui, tá bom? Agora, o que que isso é? O que que é a formação de o que tipo de polímero é esse? É um copolímero, tá ok? Copolímero é um plástico formado por diferentes monômeros, tá bom? Então aqui nós temos diferentes monômeros aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um monômero, olha só como ele é grandão aqui, ó. Isso aqui é um monômero, isso aqui é outro monômero e assim por diante. A galera confundiu isso aqui com água, tá ok? Provavelmente alguém deve ter colocado a D. Alguém deve ter posto a alternativa D porque confundiu isso aqui com a água. Outros devem ter colocado CO2, né, combustão de hidrocarboneto, porque achou que isso aqui era o CO2, CO2 e água, e confundiu isso aqui com um hidrocarboneto, tá ok? Isso aqui também confundiu com hidrocarboneto e assim por diante. Tá bom, gente? É uma questão fácil, tá bom? E o aluno deveria conhecer as propriedades dos polímeros. Não tem como você ir para uma prova de FUVEST sem você conhecer as propriedades dos polímeros. E quem conhece as propriedades dos polímeros, em um segundo matou essa questão aqui, ok? Então, por isso que eu considero uma questão fácil, tá bom? Obviamente, né? Eu falei que era, no meu ponto de vista, a questão mais fácil da prova, né? Para um aluno que estudou as propriedades dos polímeros, tá? Ok? Em um segundo respondia essa questão aqui, beleza? Questão 86 é uma questão bonitinha, tá bom? No meu ponto de ver, uma questão também interdisciplinar, mas outros acham que não, mas enfim, né? Fala, isso aqui é uma poesia, tá ok? Ele vai explorar vários conceitos químicos aqui. No fragmento a seguir, o autor explora conceitos químicos na forma de poesia. Então aqui ele está falando do químico apaixonado, tá bom? Então, aqui, né, cada estrofe aqui, cada estrofe tem um significado, tá ok? Sobre os conceitos mencionados, foram feitas as seguintes afirmações. Deixa eu apagar isso aqui. Foram feitas as seguintes afirmações. 1. A equação química mostrada na linha 2 pode ser associada à liberação de energia, pois corresponde à reação de fotossíntese com consumo de CO2. Meu Deus. Fotossíntese com consumo de CO2. Então está falando na linha 2. Não. O CO2 aqui está nos produtos. Tá ok? Então o CO2 é o produto, ele não é consumido. Tá ok? O que é consumido aqui é a glicose e o oxigênio. Nesse caso aqui, a combustão do oxigênio. Então o oxigênio é consumido e formado o gás carbônico. Então isso aqui está errado. A equação química apresentada na linha 6 apresenta uma reação na qual o número de oxidação das espécies é alterado, sendo associada à corrosão. Vamos ver qual que é. Na linha 6 aqui, olha que interessante, né? Aqui ele já está falando, né? Corrói, aqui é uma reação de corrosão do ferro com o oxigênio do ar, né? Formando o trióxido de ferro 2. Aqui significa sua ausência é o meu desalento, corrói o meu ser. Muito interessante essa poesia, né? Então aqui está, ok. O modelo incompleto referido na linha 7 refere-se ao proposto por Thomson, que identifica a presença de partículas com cargas negativas dentro de uma esfera. Essa daqui? Não.
Isso daqui foi um modelo proposto por Rutherford. Um modelo que foi depois rebatido por Bohr. E Bohr, né, que foi aluno de doutorado de Rutherford, tá bom? Nós vamos falar sobre esse conceito em ligações químicas. Nós vamos ter uma aula falando sobre ligações químicas e nós vamos falar sobre este episódio aqui. Então, isso aqui também está errado. Portanto, a alternativa correta aqui é a B. Apenas 2. Ok? Apenas a proposição 2. A equação química apresentada no dia 6 representa uma reação na qual o número de oxidação das espécies é alterado. Ok? Quando o número de oxidação é alterado, nós temos um processo redox, de oxirredução. E nós vamos ter uma aula só para falar sobre isso, de oxirredução. Beleza? Como eu disse, hoje eu não vou trabalhar com a parte teórica, beleza? Para o vídeo não ficar extremamente longo. O vídeo já vai ficar longo, tá bom? Para não ficar extremamente longo. Então, nós vamos agora para a questão 87. Beleza? Vou dar uma pausa aqui. E no segundo, depois eu continuo.